Olá, pessoal. Tô voltando já no slide da onde a gente parou, né, do último slide, na última aula. Então, a gente vai continuar falando sobre botânica, né, mas agora nós vamos falar sobre gimnospermas e as angiospermas, que são os últimos dois grupos mais evoluídos de plantas, ok? Bom, então, para quem quiser acompanhar, página 30, tá? A gente vai estar falando das plantas como os pinheiros, por exemplo, né? Bom, essas plantas, para a gente entender esse nomezinho aqui, ó, gimnos, deriva de uma palavra que significa nu, e espermas, que significa sementes. Então, ao pé da letra, essa tradução aqui seria sementes nuas, ok? Por quê? Porque ela não tem nada que protege, tá, as suas sementes. Não tem flor, não tem fruto, não tem nada que vá as proteger, tá? Então, eu tenho aqui os cíprestes, os pinheiros, as cicas, as sequoias, tá? Tem até uma grande sequoia aqui, né? Que o tronco tá invertido e de tão grande que ela é, o carro consegue passar aí por baixo dela. Bom, reprodução das gimnospermas. Essa parte aqui eu também fiz um print, tá? Do livro de vocês, do livro didático de vocês, tá? E as estruturas reprodutoras desse grupo de plantas a gente chama de estróbilos, mas popularmente nós conhecemos como as pinhas, tá? São só essas gimnospermas que vão apresentar pinhas masculinas e femininas, tá? Outras gimnospermas, elas não têm a diferença de feminina e masculina, elas possuem em uma única pinha as duas estruturas, tá? Aqui tá mostrando uma pinha com os pinhões, tá? Que é aquela parte que a gente come, tá? Da gimnosperma. Bom, angiospermas. Angio significa núcleo, casulo, e espermas, sementes. Então, sementes protegidas por um núcleo, por um casulo, tá? Essas plantas são as mais evoluídas. Elas formam flores, frutos, sementes, raízes, caules e folhas. São todas aquelas plantas que dão flores e frutos. Então, a videira que dá uva, a macieira que dá maçã, tá? E assim por diante. Então, tem uma quantidade bem expressiva de espécies, né? 250 mil espécies de angiospermas. É o que a gente tem de maior variedade em termos de espécies de plantas. Bom, como que é feita a reprodução delas? Como eu havia dito anteriormente, que as pteridófitas não tinham atrativos, né? Então a dispersão dessas dos gametas eram feitos, na verdade, dos esporos, né, dos soros, eram feitos pelo vento. No caso das flores, como elas têm perfumes e cores, elas também acontecem por conta de polinização de insetos e outros fatores que a gente vai ver mais pra frente, tá? Então, eu tenho aqui flores que são hermafroditas, ou seja, que vai possuir estruturas masculinas e femininas, tá? Que é o caso da maioria das flores, e as unissexuadas, que vão apresentar um único órgão. Então, vai ser só o órgão masculino ou só o órgão feminino. O órgão feminino a gente chama de gineceu, e o masculino de androceu. Tá? Então, essa foto também do livro de vocês, tá? Uma flor feminina do mamoeiro e a flor masculina do mamoeiro. E aqui, uma flor masculina do caqui. Bom, estrutura de uma flor. Então, a gente usa como base para mostrar para vocês uma flor
hermafrodita porque ela tem todas as estruturas que a gente precisa aprender, tá? Quem quiser acompanhar comigo, essa flor está lá na página, o desenho dela está lá na página 38, ok? Então, eu tenho aqui o estame, que a gente chama de androceu, tá? Que é formado pela anteira, filamento e o pólen. Eu tenho o carpelo, que é esse outro lado aqui, que é formado pelo estigma, pelo estilete e pelo ovário. O óvulo, representado aqui, sépalas, pétalas, né, que todos nós sabemos o que é, e o pendúnculo floral aqui embaixo. Então, vamos lá. O cálice. Bom, o cálice, pessoal, ele é uma estrutura semelhante a uma folha, tá? E que vai ficar entre as pétalas. Ele não está aparecendo aqui nessa imagem, tá? Mas entre as pétalas eu vou ter uma estrutura que lembra uma folha que se chama cálice, ok? Outra estrutura, a corola, tá? Ela fica entre as pétalas coloridas e ela tem a função aí de como um atrativo para polinização. O androceu, aqui que a gente já falou, e o gineceu, órgãos reprodutores. Androceu masculino, gineceu feminino, ok? Bom, então como a gente já falou, que é preciso transportes do grão de pólen, né, a polinização, para que a fecundação ocorra e exista uma diversificação dessas plantas, tá? Então, são alguns tipos de agentes polinizadores que estão citados aqui. Então, quando são insetos que pegam esse grão de pólen da flor e leva para outra flor, a gente chama de entomofilia. Quando são pássaros, de ornitofilia. Quando são morcegos, quiropterofilia. Pelo vento, anemofilia. E pela água, hidrofilia. Ok? São as formas que a gente chama de dispersão de sementes. Ok? Eu vou mostrar para vocês uma imagem que está lá na página 39, que na verdade é um exercício, né? O agora é sua vez, que vocês vão ter que observar esse esquema que está projetado aqui na tela, tá? E com as palavras de vocês, escrever como ocorre o processo de fecundação das angiospermas, tá? Então eu tenho aqui estruturas reprodutivas masculinas e aqui as femininas, tá? Com base nesse esquema, vocês vão escrever como que ocorre essa fecundação, ok? Então eu vou falar rapidamente como que ocorre, e aí vocês vão fazendo as anotações de vocês e depois transcreva para as linhas aí da página 39, mas com as palavras de vocês, como que vocês entenderam, beleza? Então, esse processo aqui, ele envolve o quê? O transporte de grãos de pólen até o estigma do carpelo, tá? Quando no estilete vai se desenvolver um tubo, que a gente chama de tubo polínico, esse tubo que vai fazer a planta ser menos dependente de água, né? Então, lá nas briófitas, que é aquele primeiro grupo mais primitivo, menos evoluído, eu não tenho essa estrutura, tá? Porque ela é completamente dependente de água. Então, vai no estilete desenvolver o tubo polínico em direção ao ovário e até encontrar o óvulo, tá? Quando encontrar o óvulo, vai acontecer a fecundação. Depois da fecundação, esse óvulo vai se transformar em uma semente e o ovário vai se desenvolver e originar o fruto, né? Então, esse processo de fecundação, ele é um pouquinho mais detalhado, mais complexo do que eu estou mostrando aqui para vocês, mas vocês vão ver em termos mais complexos, né? As estruturas mais estruturadas lá no ensino médio. Por enquanto, vocês têm que saber basicamente como que acontece isso aqui, ok?
Bom, para a gente terminar a parte de angiospermas, nós vamos falar sobre os frutos, né? Então, o fruto nada mais é do que o espessamento do ovário, que vai ficar aqui ao redor. Eu tenho a semente aqui, o ovário ocorre o espaçamento dele, e aí, opa, saiu do slide sem querer, e aí forma o fruto, que é aquela parte que a gente come, tá? Então, a maioria dos frutos, tá? Com algumas exceções, a semente está dentro do fruto, tá? E é por conta disso, né, que as angiospermas, elas conseguiram evoluir e se adaptar perfeitamente aí na dispersão das sementes e também por ter muitas espécies diferentes delas. Bom, as paredes do ovário, pessoal, que é essa parte aqui, ó, tá? Formam essa parte que a gente come, tá? Que a gente chama de pericarpo, tá? Esse pericarpo, ele é composto por 3 partes. Epicarpo, que é essa parte mais externa. Oh, meu Deus, voltou de novo. O mesocarpo, que é a parte de dentro. E o endo, né, que significa dentro, é a parte mais interna do pericarpo, tá? E depois do endocarpo a gente encontra a semente propriamente dita, ok? Pessoal, então é isso, tá? Leiam a apostila direitinho, revejam os slides e qualquer dúvida a gente está aí à disposição de vocês. Até mais e bons estudos!